Paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o pastor Edilson, Ministério Adeplancei. Quero aqui cumprimentar ao nosso pastor Samuel Lima dos Santos, pastor presidente desse ministério. Também cumprimentar o nosso pastor Joiade Lima, consultor teológico. Quero também mandar um abraço forte a todos os companheiros de superintendência da Escola Dominical, evangelista Vasni, presbítero Marcos, a todos os professores da EBD, um grande abraço também. E também agradecer aqui por todo o suporte técnico do diácono Gilson. Um grande abraço a todos os pastores e obreiros das congregações do Ministério Adeplancei, aqui no DF, do Pôr do Sol, Recanto das Emas, em Águas Lindas de Goiás, Minas Gerais, no Maranhão e também no Piauí. E Deus os abençoe. Gostaria de convidar você nesse momento a fazer uma oração apresentando ao Senhor a ministração desta lição. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que neste momento, Senhor, o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que possamos receber de Ti, Senhor, da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer, Pai, nos ensinar, nos orientar, ó Deus, neste dia de hoje. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o assunto abordado nas lições bíblicas desse terceiro trimestre de 2021 é sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Costuma-se dividir a história de Israel em 7 períodos. O primeiro período, a conquista de Canaã. Nós podemos ver isso no livro de Josué. O segundo período, os juízes, que são mais de 300 anos de história. E o terceiro período, o Reino Unido. É a monarquia unida sobre Saul, Davi e Salomão. O quarto período é o reino dividido. Após a morte de Salomão, o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Assim ficou dividido. O quinto período é o reino solitário de Judá, após o reino do norte ser levado cativo para a Síria. O sexto período é o cativeiro, época em que o reino do sul, Judá, foi levado para a Babilônia, e lá permaneceu cerca de 70 anos. O sétimo período é o retorno a Canaã após o cativeiro. A monarquia de Israel ela durou aproximadamente 464 anos, de Saul à destruição de Jerusalém. Saul ele reinou em 1050 a.C. e a destruição de Jerusalém ocorreu em 586 a.C. por Nabucodonosor, rei da Babilônia. A monarquia unida de Israel, sob Saul, Davi e Salomão, teve uma duração de 120 anos, 40 anos de cada reinado. E nessa primeira lição nós trataremos da ascensão do rei Salomão e a construção do templo em Jerusalém, destacando a sabedoria que recebeu de Deus, a prosperidade e o poderio do rei Salomão. O comentarista da nossa revista nesse trimestre é o pastor Cleiton Ivan. E nós já gostaríamos de convidar você a abrir a sua revista, você que tem a sua revista em mãos, e vamos então para alguns comentários. Obviamente nós não estaremos lendo toda a revista, espero que os irmãos possam estudar em casa toda a lição, assistir este vídeo. Nós vamos falar apenas alguns pontos específicos, algumas coisas importantes de ser ressaltadas, mas é muito importante a sua presença na escola dominical presencialmente. O texto áureo nos diz: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 11. A verdade prática. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, o primeiro texto, 1 de Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34. Nos diz assim: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. E era ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, o Israelita, do que Emã, do que Calcol, do que Darda, filhos de Maol.
e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. O segundo texto se encontra também em Reis, capítulo 6, versículo 1. 1 de Reis, capítulo 6, versículo 1, nos diz assim: E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Agora, a partir do versículo 11 até o versículo 14 desse mesmo texto. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. O objetivo geral dessa lição é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. A introdução da nossa revista nos diz: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. E foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Eu vou falar aqui um pouco breve, um resumo da vida de Salomão. Vida familiar de Salomão. Salomão nasceu em 990 a.C., aproximadamente, em Jerusalém, filho de Davi e Betseba, mulher a qual Davi não tinha direito. Isso se encontra lá em 2 de Samuel, capítulo 11 e 12. Embora não tivesse sido habilitado à sucessão do reinado do seu pai, ele foi escolhido por Davi e aprovado por Deus para o trono de Israel. Isso se encontra lá em 1 de Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 53. O nome Salomão, ou Shalomon, tem o significado de pacífico e deriva da palavra hebraica shalom, que significa paz. Salomão também é chamado de Jetidias, que em hebraico significa o amado do Senhor. Em 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24 e 25, consta justamente isso que nós acabamos de falar. Com a morte do rei Davi em 970 a.C., Salomão inicia o seu reinado em 971/910 ali antes de Cristo, vindo a falecer em 931 a.C., após 40 anos de reinado em Israel. É provável que Salomão tivesse cerca de 20 anos de idade quando começou a reinar em Israel. O primeiro tópico ele vai falar um pouco sobre a sabedoria de Salomão, e o subtópico 1 fala sobre a virtude de Salomão. Então, o que nós percebemos na vida de Salomão é que, antes mesmo dele receber essa tão maravilhosa sabedoria dada por Deus, ele já demonstrou uma virtude muito maravilhosa, que é fazer ou pedir aquilo que é certo. A gente observa que ele, antes mesmo de receber da parte de Deus essa sabedoria tão grande, ele, diante de uma opção em que Deus lhe dá para pedir o que quiser, e ele então pede a Deus sabedoria. Então a gente observa que, como aplicação para a nossa vida, que aquilo que pedimos a Deus tem uma importância muito grande e já pode sim revelar um pouco do nosso caráter, né? Quem é porventura ganancioso, os pedidos dele vai girar em torno disto.
Se alguém é vingativo, a sua oração vai ser essa também, de muitos pedidos de justiça de Deus para outras pessoas, né? E assim por diante. O fato é que Salomão já demonstrou no seu pedido um traço dessa virtude que Deus deu a ele de forma abundante, que foi a sabedoria. O subtópico 2, ele fala: o sábio pede sabedoria. Aqui nós podemos entender que Salomão, ele demonstra diante de Deus algo muito importante, que é a humildade. Por que humildade? Porque ele reconhece as suas limitações. A gente observa que quando ele pede a sabedoria, ele pede de modo específico, com um propósito. Aqui nós podemos aplicar na nossa vida duas coisas importantes. Primeiro, nós precisamos orar com sinceridade diante de Deus. Não adianta a gente ouvir a história de Salomão e achar que descobrimos o grande segredo da riqueza. Então é só eu pedir sabedoria e Deus vai me dar riqueza. Ou vou fazer um pedido piedoso, né, para que Deus abençoe todos os pobres da terra, para que Deus abençoe todos que estão hospitalizados, e no coração está ali aquele pensamento, achando que por conta desta oração piedosa, por conta desse pedido que demonstra amor, Deus vai me dar riqueza, Deus vai me dar prosperidade. Então isso é um erro muito grande quando nós fazemos uma oração, mas esta oração ela tem finalidades obscuras, né? Tem outras finalidades. Então é muito importante que você e eu possamos orar e entender que a nossa oração precisa, na verdade, de sinceridade diante de Deus. A segunda coisa que aprendemos aplicando na nossa vida é que Salomão, quando ele se apresenta diante de Deus, diante deste pedido, ele diz: eu sou como um menino, não sei sair, não sei entrar, né? Por que ele disse isso? Porque o que estava diante dele era uma grande tarefa de governar o povo de Israel. E ele, diante dessa grande tarefa, ele reconhece quem ele de fato é, ele reconhece suas limitações. Isso é muito importante na nossa vida, reconhecer as nossas limitações e, por sequência em nossa reflexão acerca de quem nós somos, ter a humildade, entender que somos limitados e o grande na história é o nosso Deus. Então Salomão, ele não pediu sabedoria no sentido de eu vou pedir, eu quero Deus sabedoria para que eu seja o mais conhecido em todo o planeta. Não, eu quero sabedoria porque aí ninguém poderá me vencer no conhecimento e na sabedoria. Não havia esse propósito. O texto sagrado mostra claramente que o pedido de sabedoria era específico, com o propósito de julgar o povo. Já que ele ia ser o novo rei de Israel, ele pede a Deus sabedoria e ele diz: para julgar o povo, para discernir entre o bem e o mal, ou seja, para ter um bom governo diante de uma nação. Então a gente observa então, e já podemos tirar como ensinamento para as nossas vidas, justamente essa postura de sinceridade na oração e de humildade diante de Deus, tendo sim um autoconhecimento, né? Cada um de nós conhecendo sim as nossas limitações, entendendo que Deus é aquele que cuida das nossas vidas e Ele é o possuidor do poder. Amém? No tópico 3, nós vamos ver a sabedoria na prática de vida. Esse é o tópico 3. E o comentarista fez questão de utilizar justamente a epístola de Tiago para poder claramente mostrar, já que temos sim uma sabedoria que vem de Deus, né? Tiago ele traz uma revelação de que também existe uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Então observamos que Tiago ele fala de que existe sim uma sabedoria nessa terra, que os homens possuem sim, muitos homens possuem essa sabedoria, mas ela é uma sabedoria terrena, ou seja, ela não é do céu,
e ela também é uma sabedoria animal, se referindo a uma questão humana, e ela também pode ser também ganhar essa condição de ser também uma sabedoria diabólica. E ela certamente é fruto, sim, de todo sentimento faccioso, de todo ciúme, de toda divisão, de toda perturbação. Tiago faz questão de dizer que este é o ambiente onde essa sabedoria é estabelecida, é uma sabedoria que causa também todos esses males. E aqui nós podemos também entender que no mesmo livro, na mesma epístola, corrigindo, a mesma epístola de Tiago, ele também fala no seu início a importância de que aquele que não tem sabedoria, que peça a Deus, que Deus dá de forma liberal para aquele que a deseja. Fazendo uma síntese desse primeiro tópico, nós podemos afirmar que a virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo que fizermos. Então nós precisamos buscar ter em nossas vidas virtudes essas como a própria sabedoria, a humildade, que será de grande importância para a nossa caminhada como cristãos. O tópico 2, ele vai falar sobre a consolidação do poder, do reinado de Salomão. O primeiro subtópico fala sobre a glória do reino de Salomão. Aqui nós vemos que no reinado de Salomão, ele conseguiu se estender territorialmente de uma forma muito ampla. Entretanto, não foi semelhante ao seu pai, que foi através de guerras que foram sendo conquistado todo o território estabelecido pelo reinado de Davi, mas já Salomão ele teve e obteve, vamos dizer assim, um privilégio de nascer já num palácio, diferente de seu pai Davi, que nasceu, foi aquele que cuidava de ovelhas no campo, passou por todo um processo até chegar ao reinado. Salomão ele já teve ali o privilégio de nascer justamente no palácio. Então é por isso que Davi, quando direciona suas últimas palavras ao seu filho Salomão, ele diz: seja homem. Talvez Salomão não teria um entendimento tão claro quanto Davi teve, que foi necessário ele ser um homem, e um homem muito valente, para poder assumir aquilo que Deus tinha na vida dele. Então, o reinado de Salomão é marcado por paz e justiça, principalmente no seu início. O povo de Israel, então, tinha muita fartura e vivia também, gozava de boas condições. Isso foi uma marca ali do reino de Salomão, demonstrando a sua glória. O subtópico 2, ele vai falar sobre o orgulho que precede a ruína. Então aqui pode-se dizer que é o ponto central. Lembrando a todos que o objetivo dessa lição é justamente falar sobre a importância, de nós permanecermos em comunhão com Deus. Então, por mais que a gente aprenda com Salomão muitas coisas através dos seus provérbios, através dos seus conselhos e da sua própria vida em seu reinado, no início, no decorrer do seu reinado, a gente pode ter muita experiência que é válida para nós, muitos conselhos maravilhosos, mas podemos ressaltar também que ele é para nós também um exemplo, no sentido de que no final de sua vida ele falha ali, ele cai num erro, e podemos até enfatizar aqui que não é um erro que alguém pense que acontece da noite para o dia. Não, é aos poucos que foi acontecendo, e é aos poucos que acontece também na vida de qualquer um de nós. Se nós não atentarmos para os detalhes que estão cercando a nossa vida, muitas vezes o orgulho pode adentrar em nosso coração. A gente entende que Salomão ele adquiriu uma posição muito privilegiada, era um rei muito famoso, era alguém que gozava de muita riqueza, de muito poder, Então ele mesmo declara lá, um pouco mais velho, um pouco mais maduro, ele mostra e fala, escrevendo ali em Eclesiastes, que tudo é vaidade.
Então ele, para chegar nessa conclusão, ele experimentou, ele viveu e usufruiu de muita bênção, né? E acabou também entendendo que o coração do homem ele é vaidoso. Então o orgulho pode sim atingir a qualquer um de nós. Tem muita gente que não pode nem melhorar um pouco de vida, que já o orgulho domina, né? E é um dos ensinos mais fortes que eu considero na minha vida, que eu aprendi isso e acredito que isso deva ser levado a sério, é que, de fato, aqueles que são humilhados, eles serão exaltados por Deus. Deus faz isso, Deus exalta muitas pessoas humilhadas. A Bíblia nos dá alguns versículos que mostram justamente isso, né? Que ele faz alguém que está no monturo, aquele que está no meio do lixo, se assentar com os príncipes. Mas uma coisa que jamais devemos esquecer é que mesmo que Deus nos exalte, mesmo que Deus nos coloque em posições de honra, a humildade ela deve prevalecer, ela deve continuar na nossa vida. Por exemplo, você talvez hoje não goze de muita autoridade, ou talvez não esteja numa posição de destaque aos seus olhos, e você pode muitas das vezes clamar a Deus para que Deus te levante, para que Deus te honre, e você ali é humilhado por alguém, e aí Deus então te exalta, e você não pode se envenenar com esse pensamento de que agora chegou a minha vez, agora vamos pagar todo mundo que fez o mal contra mim, todos que me humilharam, agora chegou a minha vez de humilhar. Não, esse não é um ensinamento bíblico. A Bíblia diz que nossa vida deve ser, sim, a exemplo de Jesus, nós devemos ser humildes, independente da posição que possamos ocupar, daquilo que nós podemos possuir. A humildade ainda continua como sendo uma marca da vida de um cristão. Então nós vemos um triste exemplo de Salomão, quando aos poucos ele foi se desviando, foi fazendo pequenas concessões políticas, começou a se envolver, por isso que é importante, aplicando para a nossa vida, nós temos que ter muito cuidado com as alianças que fazemos, né? Questões políticas, questões de associações, questões de grupos, questões de conselhos que são formados e que podem, de alguma maneira, se esquecer, né, dos valores espirituais. Então é muito importante a gente ter essa cautela também nas associações que participamos, nos grupos que participamos, para que isso não seja um mecanismo que passo a passo vai nos distanciando de Deus, até chegar ao ponto de, no caso de Salomão, se dobrar diante de outros deuses, adorar outros deuses, por conta das mulheres que ele possuía, que serviam a outros deuses. Então ele falha nesse aspecto, né? Então, mas foi algo gradativo. Então fica um alerta para todos nós e atentemos para tudo que nos cerca, para que não venhamos cair, amém? Para que não venhamos nos afastar do nosso Deus e que Deus possa nos livrar a cada dia do orgulho, porque ele precede a ruína, ou seja, ele vem antes da ruína. Então, se alguém precisa ter cuidado, todos nós precisamos ter cuidado justamente com isso, com a questão da soberba, do orgulho, que pode ser algo extremamente destrutivo a todos nós. Fazendo uma síntese desse tópico 2, devemos ter cuidado então com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. Eu acredito ser muito importante enfatizar isso. Certa vez, um irmão, abrindo o coração para outro, ele confidenciou que estava tendo algumas dificuldades aonde ele trabalhava, porque ele estava sendo seduzido por uma pessoa que trabalhava com ele ali, uma mulher, e ele então, abrindo o coração para este irmão, começou a falar, estava sendo muito difícil, né, e ele até pedia a oração. E aí aquele irmão que estava lhe ouvindo ficou curioso em saber quem era a pessoa. E aquele irmão mostrou para ele quem era a pessoa, e era uma mulher muito bonita. Então aquele irmão, que naquele momento ele não estava bem espiritualmente,
E nós falamos isso pelo o conselho que ele deu, né? E ele falou para aquele irmão: rapaz, um avião desse, né? Ele falou dessa forma. E o irmão, mesmo com toda a dificuldade que estava passando, ele virou para aquele irmão e ele disse algo. Ele disse: tem uma coisa em avião, é que quando ocorre um desastre, uma queda de avião, dificilmente alguém sobrevive. E ali ao ouvir essa história, eu fiquei pensando, né, na maneira com que o irmão abordou essa queda, né? Porque é isso mesmo que acontece. Todos aqueles que se aventuram em pequenos deslizes, em pequenas concessões, pequenos envolvimentos, começam às vezes até mesmo uma mensagem de WhatsApp, né? Um bom dia toda hora, sem sentido nenhum, um coraçãozinho para lá. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ninguém está isento disso. Não pense você que você está blindado, não. Vai ser uma questão de vigilância da sua parte. Então tudo isso que pode afetar as nossas vidas, nós temos que estar atentos e com todas as forças parar, com todas as forças sair dessas situações, orar bastante, vigiar bastante, porque em queda de avião é muito difícil alguém sobreviver. E muitos têm caído nessa situação e tem aí famílias destruídas, ministérios destruídos e tudo de ruim que se possa imaginar tem acontecido justamente por conta desses deslizes que vão acontecendo, dessa ausência de vigilância que muitas vezes pode atingir a qualquer um de nós. Então, muita atenção quanto a isso, né? Jesus nos ensinou claramente que a carne ela é fraca, mas o espírito está pronto. Então, que nós venhamos sempre estar firmes com Deus e orar bastante. Ninguém está livre dessas situações. Somente vigiando é que nós conseguimos escapar dessas situações. O tópico 3, ele fala sobre a construção do templo. E o subtópico 1, ele fala o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Então aqui a gente percebe que Salomão ele dá continuidade a um grande desejo de seu pai Davi, que era construir um templo para o Senhor. E nós conhecemos a história e sabemos que Davi foi impedido, né, de construir esse templo por ser um guerreiro que tinha sangue em suas mãos. Isso foi o próprio Deus que lhe disse que não poderia ele erguer um templo por conta dessa situação. E em honra a Davi, a gente percebe que Deus direciona uma palavra para ele e diz: olha, Davi, você não vai erguer um templo para mim, mas o teu filho Salomão vai. E Davi, ele dá para nós um grande ensino, né? Porque ele tinha no seu coração esse desejo, Deus disse não. E se fosse, talvez, alguns de nós do século, dessa geração que nós vivemos, da nossa geração, ao ouvirmos o nome de Deus, talvez nós tomaríamos uma postura de: então, não vou ajudar em nada, não quero nem conversar mais com isso. Não é eu, não vai dar certo, ou se não é eu, então não pode acontecer. É um pensamento que existe em muitos corações, né? E aplicando aquilo que Davi vivenciou neste não de Deus, a gente pode concluir que é importante a gente entender que haverá na nossa caminhada alguns nãos de Deus, mas Davi ele faz uma coisa interessante, porque ele foi impedido de construir, mas não foi impedido de ajudar. Então ele faz de tudo, pega tesouros, faz de tudo, auxilia em todo aspecto para que o seu filho possa fazer a construção. Fica para nós um grande ensinamento, que não necessariamente nós precisamos estar na frente de um trabalho de Deus, não necessariamente a gente precisa ter a primazia, estar em destaque, não. Podemos ajudar, mesmo sem ser o protagonista, mesmo sem ser aquele que está na frente, mesmo sem ser aquele que todo mundo vai ver. Não precisamos nos preocupar com isso, e sim o fato de alguma maneira contribuir para que uma obra seja realizada. E é isso que Davi
nos ensina nesse episódio. E o nobre propósito de Salomão foi dar continuidade, né, a esse propósito de Davi, agora ele como rei. O rei Salomão, então, faz de tudo. E interessante dizer é que ele faz um templo de altíssima qualidade, de excelência. E aqui eu quero também enfatizar uma coisa importante, que todos nós devemos sempre fazer para Deus da melhor forma possível. É óbvio que tem hora que os nossos recursos eles são limitados, mas mesmo com os recursos limitados, nós devemos fazer com qualidade aquilo que realizamos para Deus e até mesmo na nossa vida. Nós temos que valorizar aquilo que nós fazemos. Esses dias eu estava ministrando uma escola bíblica dominical e em determinado momento eu falei que nós temos que entender que muitas coisas mesmo, elas têm o tamanho que nós damos a elas. Por exemplo, se você acredita que aquilo que você faz é algo fraco, que é algo sem muito valor, se até a tua profissão você considera ela uma profissão ruim, fraca, sem expressão, ela vai ser isso mesmo. Mas agora, se você valorizar aquilo que você faz, você vai ver que a forma de você realizar, ela muda. Há muitas pessoas que dão muita ênfase, por exemplo, numa pessoa que tem formação em direito, uma pessoa que tem formação em medicina e tantos outras formações que de fato são nobres, são valiosas sim para a sociedade, muito importantes para a nossa vida, né? Mas há uma ênfase em tudo isso. Mas se não houver alguém que recolha o lixo dessas pessoas, sérios problemas podem surgir. Até o médico formado, ele pode adoecer porque não tem o recolhimento adequado do lixo que ele despeja em frente à sua casa para que alguém recolha. Então, aquele serviço que para alguém pode ser de menor importância, ele se torna extremamente importante quando a gente consegue visualizar o seu valor. Da mesma forma, na obra de Deus, tudo que você for fazer para Deus, faça com qualidade, faça com excelência, porque é isso que Deus deseja, quer ver em nossas vidas. E quando eu falo em qualidade e excelência, não necessariamente estamos falando de riqueza. No caso de Salomão, ele fez um templo com uma qualidade, uma excelência imensa, muito ouro, muita prata. Ele fez uma coisa linda, belíssima. Alguns historiadores que dizem, né, em relatos de pessoas que, por conta do sol muito forte ali em Jerusalém, quando batia no templo, havia um reflexo muito forte, porque era uma coisa belíssima, era uma construção magnífica. Então foi feito, né, esse propósito, esse nobre propósito de Salomão em construir o templo, foi uma coisa maravilhosa. O subtópico 2, ele fala sobre o templo do Espírito Santo. Então aqui, o comentarista da revista faz questão de trazer esse importante conhecimento, que havia uma importância muito grande para o povo de Israel acerca do templo. O templo era um lugar de buscar a Deus, um lugar de sacrifício, né, uma referência espiritual para Israel. E agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a gente entende que a maior importância que Deus tem é justamente sobre o templo do Espírito, que somos nós. Nós somos o templo de Deus. Se no templo de Israel havia sacrifício, adoração, proximidade com Deus, isso também precisa acontecer agora em nós como templo do Espírito. Precisa haver na nossa vida justamente adoração, sacrifício, porque nós agora somos o templo do Espírito Santo. Deus está olhando para você nesse exato momento dessa transmissão, dessa lição, e vê um valor que talvez você não esteja encontrando aí em você, mas você é um templo do Espírito Santo e Deus quer justamente que você compreenda isso, né, e valorize isso. Você é um templo do Espírito Santo. Paulo, certa vez, escrevendo, ele diz que nós somos vasos de barro, mas o que está dentro de nós
é muito valioso, que é o Evangelho, é a Palavra de Deus, é o Espírito Santo sobre a nossa vida. Então é muito importante que a gente entenda isso. E Paulo ele conclui esse comentário a respeito de vasos de barro, e ele diz que nós somos vasos de barro, aquilo que está dentro de nós é extremamente valioso, para que a glória seja de Deus, né? Para que não sejamos nós venhamos nos achar, na verdade, tudo que acontece, tudo que Deus faz em nossa vida e através das nossas vidas, tudo resulta para a glória do nome dele. O terceiro subtópico, melhor dizendo, fala sobre a glória do Senhor. A glória do Senhor, ela se manifestou então no templo, depois de pronto, em duas ocasiões especiais. Então a gente vê aqui também uma coisa importante, né? Não foi apenas uma decisão humana de construir um templo, mas já havia um projeto, né? Já havia também uma aprovação do próprio Deus em se manifestar de uma forma tremenda neste templo. A Bíblia diz que a glória foi tanta que os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar os serviços sagrados. Eu vou repetir, a glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar o serviço sagrado. E é interessante essa parte porque a gente olha para os dias atuais e a gente percebe que há uma carência assim, de manifestações poderosas de Deus no nosso meio, mas talvez porque faltam algumas coisas também na nossa vida ou na maneira com que nós servimos ao Senhor. Eu entendo que os sacerdotes, os levitas, estavam ali prontos para fazer um serviço sagrado. O ofício deles era aquele, né? Mas havia sim um propósito de Deus, e Deus aprovando aquele templo, né? Aquele lugar, aquele ambiente, para que o povo de Israel pudesse não apenas tê-lo como referência, mas também buscar a Deus através dos sacrifícios ali. Então é interessante nós entendermos que nós também estamos para servir ao Senhor, né? Nós estamos também ocupados com os serviços sagrados, né? Mas eu não vejo a hora da gente poder ser impactado pela glória de Deus, né? De maneira que sejamos impedidos de fazer o nosso ofício. Que coisa estranha de se dizer, mas tem hora que é mais importante que a manifestação de Deus recaia sobre a nossa vida do que o segmento de uma liturgia estabelecida por nós, seres humanos, claro que com orientação e com observâncias bíblicas do que se pode ter num culto. A gente realiza um culto, cumprindo horário, mantendo a ordem, mas é interessante dizer que talvez a glória de Deus não se manifeste tanto, porque talvez nós estejamos muito presos ao ofício, à maneira com que nós fazemos. Há de se perceber que, por exemplo, em momentos de louvor e adoração, a gente está resolvendo problemas, dificuldades, confirmando com o pregador para a semana que vem, resolvendo dificuldades que surgem na igreja. Então a gente entende que muitas das vezes a gente pode estar também dando muita ênfase no ativismo, né, no trabalho em si, e corremos um risco de perder a essência que é adorar ao Senhor. Quando você vai para a igreja, você vai para o templo, é importante que você vá com esse objetivo de glorificar a Deus. Eu não estou falando com isso que é errado você resolver as pendências, que é errado você preparar alguma coisa para a semana que vem, no sentido de organização, mas é importante que cada momento no culto que a gente possa reservar justamente para adorar e glorificar a Deus, e que as pendências sejam resolvidas após o culto, né? Meu pastor Samuel costuma dizer, muitas das vezes quando as pessoas por algum momento podem estarem conversando, né, ele ensinou a igreja justamente a falar uma frase, depois do culto, para que aquele irmão perceba que aquilo lá pode ser tratado depois do culto. E aqui, na hora da adoração, é hora de adorar. Na hora da oração, é hora de orar.
na hora de ouvir a palavra, é hora de ouvir a palavra. Então é importante que a gente dedique mais ao Senhor nas nossas reuniões, nos nossos cultos, em adoração e clamando para que essa glória recaia sobre nossa vida e ela seja muito maior do que a nossa, talvez, preocupação com os serviços sagrados. Aqui nesse texto de 1 de Reis, capítulo 8, versículo 11, os ministros foram impedidos de realizar os serviços sagrados. Impedidos por causa da glória do Senhor que encheu toda a casa. Amém? A alegria do Senhor, o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, né? A gente lê ali os textos ali em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 ao 53, em 2 de Crônicas, capítulo 6, do versículo 14 ao 42. Né? Ele reconhece a grandeza de Deus, né? A glória de Deus. E Deus se manifestou também na inauguração do templo, quando Salomão ele orava e pedia para que Deus, quando alguém onde estivesse, onde um israelita estivesse, inclinasse as mãos ali para o templo, que Deus pudesse inclinar os seus ouvidos ali e responder à oração. E incrivelmente havia sacrifícios ali, e a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Eu fico imaginando que coisa tremenda, o fogo do céu consumiu o holocausto. Então os sacrifícios estavam ali, mas o fogo não foi acendido por homens. O fogo foi vindo do céu. Deus enviou aquele fogo, queimou o sacrifício, mostrando ali a sua aprovação ao templo, aquilo que estava sendo realizado. Síntese do tópico 3. Tudo o que fizermos em prol da obra do Senhor é para a glória, para a sua glória, e deve ser realizado com pureza de coração. Vou repetir. Tudo o que fizermos em prol da obra do Senhor é para a glória, para a sua glória, e deve ser realizado com pureza de coração. Conclusão. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de seu reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou a sua sabedoria tanto para consolidar o seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Que Deus abençoe, um forte abraço a toda a família Deplancei e que Deus possa nos abençoar, e nós aguardamos os irmãos nas próximas ministrações, todos os domingos na nossa escola dominical, os irmãos possam participar, e aqui também por intermédio dessas gravações, desses vídeos, que Deus possa de alguma maneira falar contigo, te dar uma direção. Amém? Esse é o nosso desejo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.